Hoje é um dia importante, a Câmara vota a denúncia contra o presidente Michel Temer e nós temos agora aqui no Jornal da Manhã dois convidados, um a favor e um contrário à denúncia. Está conosco o deputado Alessandro Molon, da Rede. Deputado, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan e bom dia ao deputado Beto, com quem vou debater. Pois é, o deputado Beto Mansur, que é do PRB de São Paulo, que é contrário à denúncia, ele é um dos aliados do presidente Michel Temer. Deputado Beto Mansur, bom dia, obrigado. Bom dia a todos vocês, um abraço especial a todos da PAN e um abraço carinhoso aí para o Molon. Bom, vou fazer uma primeira pergunta em conjunto, uma para cada parlamentar, depois a gente abre aqui o debate com o professor Vila, com o Joseval e os nossos ouvintes. Primeiro, o deputado Alessandro Molon, da Rede, por que o senhor é a favor que a denúncia seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal? Porque ela é objeto de um trabalho de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que coletaram provas e chegaram à conclusão de que Michel Temer cometeu o crime de corrupção passiva no exercício do cargo de presidente da República. A consequência natural dessa investigação é que ele responda pelos seus atos perante o Supremo Tribunal Federal, como deveria acontecer e deve acontecer com qualquer pessoa. No entanto, a Constituição exige que, para que isso aconteça com um presidente da República, é necessária uma autorização da Câmara dos Deputados. Não há razão para a Câmara não autorizar que Temer responda pelos seus atos perante o Supremo, sobretudo diante de uma investigação tão forte e uma denúncia robusta com provas absolutamente seguras, claras, fartas de que houve a prática do crime. Por isso, ele deve responder pelos seus atos perante o Supremo. Deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, por que o senhor é contra a denúncia? Eu sou contra a denúncia, até discordo do meu colega Molon. Eu acho, logicamente, que a Constituição ela é muito sábia no sentido de determinar que quando você quer autorizar o Supremo a fazer qualquer tipo de investigação contra um presidente da República, você tenha pelo menos 342 votos a favor, coisa que, inclusive, a própria oposição não tem e não terá nessa votação. Agora, eu quero ressaltar a todos vocês que a denúncia ela é muito fraca. Dizer que, por exemplo, o Rodrigo Rocha Loures, lá, que é deputado suplente do PMDB, foi numa pizzaria, pegou lá uma propina de R$500 mil numa mala e que essa mala seria destinada ao presidente da República, vai uma distância muito grande. Não há absolutamente nenhuma comprovação técnica ou nenhuma prova consistente para dizer que o presidente se corrompeu. Então, é lógico que todos nós temos que estar por debaixo do guarda-chuva da lei, e isso é uma coisa muito importante para qualquer cidadão, inclusive aqueles que têm foro privilegiado, mas não há absolutamente nenhuma consistência, na minha opinião, nessa denúncia. Exatamente por causa disso que nós queremos arquivar essa denúncia. Deputado Alessandro Molon, o senhor já está inclusive no plenário. Eu pergunto, como é que o senhor rebate o deputado Beto Mansur e qual vai ser a estratégia da oposição? Vocês vão obstruir, não vão obstruir? Qual que é a estratégia? Bom, antes de responder a isso, Tiago, eu acrescentaria alguns dados. Quer dizer, o deputado Rocha Loures, ele não surgiu do nada e se encontrou numa pizzaria e pegou uma mala de dinheiro. Ele foi indicado para representar Michel Temer nos contatos e nas tratativas espúrias com Joesley Batista. Foi o presidente Temer que indicou Rocha Loures para representá-lo junto a Joesley. E o Rocha Loures foi muito claro quando disse a um representante da JBS que ele passaria a cuidar do dinheiro, da propina, já que os canais tradicionais estavam obstruídos. Ele ali se referia a José Yunes, ele chega a mencionar os nomes dessas pessoas nessa gravação. Portanto, são contatos do presidente Michel Temer que estão sendo investigados e que, por isso, estariam impedidos de receber dinheiro de propina para o presidente. De forma que não se trata de alguém que imaginou, tentou se passar por um representante do presidente Michel Temer. Foi Temer que o indicou como pessoa de sua estrita confiança para esse tipo de acordo mesmo com o Joesley. Por isso,
o crime é de corrupção passiva envolvendo os dois, Rocha Loures e Michel Temer. E se Temer entende que não há provas, que diga isso perante o Supremo. Agora, tentar impedir a existência de um processo que seria instaurado contra qualquer pessoa, mas ele não quer que seja instaurado contra ele, e para isso usa dinheiro público, pressão, ameaça, cargo, ministério, é algo que o Brasil não aceita mais. Não tem ninguém acima da lei, Temer tem que responder pelos seus atos. Agora, sobre a estratégia da oposição, nós queremos fazer o debate mais amplo possível sobre o tema, queremos apresentar para o país as nossas razões, queremos chamar a atenção da população brasileira para a gravidade do momento que se vive, da necessidade de Temer ser processado, e por isso nós queremos estender a discussão até o horário da noite. E queremos que a votação ocorra com a casa cheia. Queremos um quórum elevado. Por isso só vamos registrar presença depois que tivermos certeza de que os deputados que defendem Temer também o farão, para evitar que eles escondam o seu apoio a Temer através de suas ausências. Já que as ausências contam a favor de Temer, somos nós da oposição que temos que colocar 342 votos. Deputado Beto Mansur, o senhor garante os votos favoráveis ao presidente Michel Temer? E se eu quiser comentar também, o deputado Molon citou o Rocha Loures, ele era ligado realmente, era da estrita confiança do presidente Michel Temer? Olha, é bom que a gente detalhe, logicamente com respeito à opinião do Molon, mas que a gente detalhe o que aconteceu. Não dá para você acusar qualquer pessoa, porque eventualmente alguém que trabalha com você foi fazer uma negociata e tomou um dinheiro. Esse é o caso que aconteceu exatamente com o Rodrigo Rocha Loures. Rodrigo Rocha Loures trabalhou no PMDB, foi suplente do PMDB, já foi deputado do PMDB e trabalhava na presidência da República. Mas ele não quer dizer que ele seja alguém representante do Michel Temer para cometer qualquer tipo de delito. Então a gente tem que separar as coisas, porque você está tentando processar e retirar do cargo o presidente da República. A gente tem que ter calma nessa questão. O detalhe importante é o seguinte: o Rodrigo Rocha Loures, quando sentou com esses bandidos, porque não pode deixar de falar que Joesley Batista, Ricardo Saldi, esse pessoal da JBS é tudo bandido. Esses caras tentaram negociar e negociaram com o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria-Geral da República, para que eles pudessem estar soltos, livres, leves, soltos, prejudicando a sociedade brasileira como um todo, como nós sabemos. Esses caras deviam estar na cadeia. Mas o que eu digo a vocês é que aquela negociata, propensa negociata que se formou lá do CAD, dizendo que o CAD ia ajudar a JBS a resolver o problema dela na Bolívia, isso nunca existiu. Então, a JBS forneceu R$500 mil de propina para o Rodrigo Rocha Loures de algo que não aconteceu. Isso, na verdade, foi uma grande conspiração contra o presidente da República, porque nós estamos mexendo com coisas importantes como a reforma da Previdência, etc., que mexe com setores altamente organizados do serviço público brasileiro. Então a gente tem que separar essas coisas para ter calma nessa hora de processar um presidente da República. Então eu sou contra essa denúncia porque ela, na minha opinião, é inválida, ela não tem prova consistente. Por outro lado, eu quero dizer a vocês que a gente tem voto suficiente. Eu estou trabalhando nos números há bastante tempo. Não acredito que a oposição, ou seja, quem vai votar a favor da continuidade da denúncia, tenha mais de 200 votos, mas a gente está trabalhando exatamente com a base que apoia o governo para que nós possamos colocar 342 presentes na sessão para que comecemos a deliberar. E, lógico, eu respeito a oposição de fazer, nesse momento, a sua posição de não entrar no plenário. Mas a gente precisa tirar essa pedra do caminho, porque nós precisamos aprovar aquilo que interessa para a sociedade brasileira para resolver o problema do desemprego e tantas outras coisas, e essa crise política está nos atrapalhando. Bom, já fechando o nosso debate, deputado Alessandro Molon da Rede, 10 segundos, um pouquinho mais, uns 20 segundos para o senhor fazer as suas considerações finais. Vamos lá, Joseval.
Bom, a primeira pergunta é para o deputado Beto Mansur. O presidente tem sido acusado, ou pelo menos há informação, de que ele negociou cargos com os deputados para comprar voto. O senhor tem essa informação ou como analisa a posição do presidente neste episódio? Joseval, grande abraço a você. Olha, se falou muito na liberação de emendas. Principalmente a oposição comentou muito sobre isso. O governo está liberando emendas para poder comprar deputados. Primeiro que emenda parlamentar, ela não se destina para o bolso do parlamentar, do deputado. Ela se destina para as cidades brasileiras. E isso o Molon sabe, toda a oposição sabe, que é constitucional. Ou seja, nós aprovamos uma legislação que determina que toda emenda que foi feita por parlamentar da situação ou da oposição deve ser liberada. O governo teve recurso, sobrou caixa num determinado momento aí, liberou as emendas e foram para os municípios, para a saúde, para a infraestrutura e etc. Então essa ideia de que o governo está liberando dinheiro para ganhar voto, isso é uma mentira muito grande. O que nós temos em mente, eu acho que isso é importante, é que, na média, todos ganharam. Inclusive, se você fizer uma análise individual, a oposição recebeu mais emendas do governo do que a situação de quem apoia o governo. Então, não existe absolutamente nenhuma coisa errada nessa liberação de emendas e muito menos de cargos políticos a serem liberados pelo governo ao longo desse tempo. Não existe absolutamente nada disso. Bom, Joseval ainda vai falar com o deputado Alessandro Molon, mas eu já agradeço o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, por ter aceitado participar do nosso debate. Um abraço, bom trabalho. Prazer em ouvi-los aí, um abraço a PAN. Deputado Molon, o senhor defendeu bastante a denúncia robusta, forte, documentada, mas o senhor disse, no entanto, tem que passar pelo parlamento. Esse, no entanto, é uma crítica à Constituição da República ou o senhor acha correto que o parlamento aprecie o fato antes de encaminhar a denúncia para o Supremo Tribunal? Não, eu acho que isso é algo que precisa ser corrigido, Joseval. É como o próprio parlamento já corrigiu em relação a processos contra parlamentares. Antigamente, para um parlamentar ser processado no Supremo, o Congresso tinha que autorizar. E isso impedia que os parlamentares fossem processados por seus crimes. Depois da última mudança constitucional a esse respeito, o Congresso pode interromper algum processo criminal que seja visto como uma perseguição política contra um parlamentar, mas o ônus se inverteu. Agora é a casa que deve determinar a paralisação do processo e não mais autorizar para que ele seja instaurado. Essa mudança foi feita em relação a parlamentares, mas não em relação à presidência da República. E nós estamos constatando nesse processo, sobretudo pelos fartos mecanismos que o governo tem para compor maiorias nas casas legislativas, que essa autorização ela está obsoleta e ela, no fundo, está contribuindo ou tende a contribuir para que haja impunidade. Eu defendo que seja feita uma mudança constitucional para que o parlamento possa interromper algum processo, mas que ele tenha o ônus de interrompê-lo e não seja necessária a sua autorização para que um presidente seja processado. Isso só ficou claro agora nessa denúncia, a primeira vez na história da República em que um presidente pode ser processado no exercício do cargo por um crime de corrupção praticado no exercício do cargo e constatado durante o exercício do cargo. Por isso, só ficou claro agora, mas eu acho que isso precisa ser mudado sim. Deputado Alessandro Molon, da Rede, muito obrigado mais uma vez. Bom trabalho para o senhor, até a próxima. Agradeço, cumprimento os debatedores, o Joseval, o Marco Antônio, deixo meu abraço para eles, para os ouvintes da PAN e para você também, Thiago, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.